Ah, que alegria chegar a você novamente. Que bacana ter a oportunidade de você me dar a chance de falar um pouquinho ao seu coração, do meu coração para o seu coração, nessas anotações que tenho feito aqui. Olha isso me faz um bem tão grande. Eu tenho aprendido tanto, tanto, de novo, revisando, escrevendo. Que bacana. Memento Vivere é isso, uma revolução sem armas, uma revolução pelo bem, uma revolução pelo melhor de nossa vida, uma revolução que acontece aqui dentro. Memento Vivere, lembre-se de viver. E o tema que eu trago hoje é assim, para a gente pensar um bocado, viu? Nada é para sempre. E tudo bem. Eu coloquei esse "e tudo bem" porque isso é algo que me habita muito. Nada é para sempre. E tudo bem. Complexo, né? Bem complexo. Sabe, eu tenho um amor muito grande pela leitura. Interessante que eu fui adquirindo esse amor pela leitura ao longo da vida. Não tive tantas oportunidades de leitura quando criança, mesmo quando adolescente, não tive tantas oportunidades, não curtia tanto. Depois, nossa, fui buscando esse tempo perdido, paraíso perdido, quando eu fui me descobrindo na leitura, e aquilo se tornou fascinante para mim. Eu tenho assim uma coleção invejável de livros que são referenciais para mim, livros que eles provocaram verdadeiros terremotos interiores em minha alma, livros que me mexeram comigo, livros que me desafiaram, livros que me entristeceram, livros que me intrigaram. Nossa, autores que fazem parte de minha existência. E eu trago hoje aqui esse livro, Perdas Necessárias, Judith Viorst. E eu fiz, né? Eu tenho o meu aqui todo marcadinho, todo marcadinho. Esse livro, quando eu o li, foi eu diria assim, foi uma jornada bem dolorosa ler esse livro, uma jornada dolorosa, talvez por meu momento de vida. Porque, sabe, tem coisa assim, eu tenho diversas maneiras de encontrar livros. Eu tenho especialmente três. Eu tenho os livros que as pessoas me indicam, amigos que indicam, cara, esse livro aqui é bom. É uma maneira que eu tenho de selecionar minhas leituras. Tem outra maneira que é assim, livro que é lançado e que eu sei que aquele é muito bom. É um livro que se torna um best-seller, é um livro que é comentado, eu leio, ninguém me indicou e ao mesmo tempo o mundo está indicando. É uma coisa. E eu tenho os livros que eu digo, eu não encontro esses livros me encontram. Acho que todos nós temos um pouco disso. Esse aqui faz parte dessa coleção de livros que eu não procurei, e que ele me encontrou. Ele me encontrou e me encontrou muito bem, e ele se tornou algo muito, muito especial para mim. Sabe, essa jornada de leitura, ela pode ser sempre uma jornada muito reveladora. Nesse livro da Judith Viorst, eu percebi uma coisa que talvez a primeira percepção assim é que perder, esse é um tema, né, que nunca é fácil de ser lidado. Perder, eu coloquei numa frase assim, ó, perder não é fracassar, é crescer. É crescer. Né? As páginas todas desse livro, são 335 páginas, as páginas todas estão recheadas de perdas, de uma coleção imensa de perdas. Perdas que precisam ser elaboradas, perdas que, como ela diz, são necessárias. Então é preciso enxergar o quê? E ela vai trabalhar fases da vida. Ela vai trabalhar desde o nascimento e vai costurando com paciência, até a morte. E aí a gente vai enxergando, cada fase exige que deixemos algo de lado. É assim ou não é? Cada fase da vida exige que algo seja deixado de lado. A nossa sequência de vida é assim. Quando nós deixamos a fase de criança e entramos na adolescência, nós deixamos aquela fase.
Quando entramos no mundo do trabalho, né, deixamos aquela fase que era antes, né, de trabalharmos com afinco e tal. Cada fase exige, né, que a gente perca algo. A sociedade, ao longo do tempo, ela parece, sei lá, parece que foi nos ensinando a temer temer as perdas e evitar as perdas. Temer e evitar. Então você ter medo das perdas, ter medo de perder, e você tentar de tudo evitar as perdas, porque muitas vezes as perdas são vistas como fracassos, como derrotas. E, claro, você percebe muito claramente que essa não é a história toda. O que eu aprendi com as perdas? Deixa eu tentar entrar um pouquinho aqui com você no mundo de Judith Viorst e dizer o que eu aprendi. De novo, assim como eu tenho falado em outros temas, essa é a minha jornada. A sua jornada com as perdas pode ser diferente e será diferente. Eu aprendi muitas coisas com essa elaboração. A perda é algo que a gente nunca elabora por completo, está em constante processo de elaboração. Então, um aprendizado que eu tenho para mim, eu anotei 6 aprendizados pequenos, mas de grande significado. Um deles é assim: perder é abrir espaço para o novo. Perder. Eu perdi isso aqui, eu abro espaço para o novo. Então aí a perda ela já é ressignificada. Ela já muda de patamar, ela já muda de posição, porque não há crescimento sem desapego. Será que a gente entende isso mesmo? Não há crescimento sem que tenha desapego envolvido nesse crescimento. Para eu crescer, eu preciso me desapegar. Então, quando eu aceito a perda, quando eu lido com a perda, quando eu elaboro a perda vai sempre me conduzir para algo maior. Não menor, algo maior. Essa é a dinâmica, esse é o lado bom. Tem lado bom da perda? Tem. O lado bom é isso, a perda abre espaço para o novo. E se eu sempre estou vivendo aquilo que é novo, esse momento eu estou vivendo aquilo que é novo. Se eu sempre estou vivendo aquilo que é novo, então eu preciso elaborar aquilo que tem que ser perdido, aquilo que necessariamente eu posso não querer perder, mas vou perder de todo jeito. Eu posso não desejar perder, posso fazer de tudo para não perder, mas tem coisa que não tem jeito. Eu vou perder. Isso me leva a uma segunda reflexão, a um segundo aprendizado, que toda escolha é uma perda. Será que a gente tem noção mesmo disso? Toda escolha é em si mesma uma perda. Quando eu faço uma determinada escolha, eu fiz a renúncia por alguma outra coisa. Eu renunciei. Quando eu comecei a trabalhar, eu renunciei às folgas. Então, toda escolha, ela é uma perda. Agora, percebe que essa perda não me leva a um fracasso, me leva a um crescimento? Se eu não consigo entender isso, se eu não consigo estruturar isso em minha mente, eu vou ficar numa dimensão de preocupação, eu vou achar que a vida me deve, eu vou me achar devedor da vida. Não. Toda escolha vem embutida com uma perda. Ela me leva a algo maior? Nem sempre levará a algo maior, mas a algo que é novo, certamente. É a nossa primeira lição. A perda nos conduz a algo novo. Será melhor? Não necessariamente, mas é o novo. É aquilo que está posto. Então, cada escolha que você fez, eu escolhi colocar essa camisa aqui, eu renunciei a uma outra camiseta para escolher essa. Desde as coisas micro que nós fazemos no cotidiano, até as maiores escolhas, cada uma delas envolve uma determinada renúncia. Um terceiro aprendizado que eu anotei aqui para você, olha, para a gente, sempre falo disso, vale para mim primeiro, não tento te ensinar nada, mas apenas te trazer algumas reflexões, não tenho desejo de dizer, isso aqui é uma solução para a vida. Não, pretensão zero para isso.
mas de reflexão, sim, eu acho que vale muito a pena. Eu anotei assim, perder, e aí vem uma dimensão complexa do perder, que é perder pessoas. Eu anotei assim, perder pessoas é amar sem possuir. Eu tenho 64 anos, já perdi muitas pessoas importantíssimas para mim, parentes, amigos muito queridos, muito chegados. Então, perder pessoas é a gente amar sem possuir. A gente não consegue grudar essas pessoas. Agora, sabe que sempre me consola o coração é que quando nós perdemos uma pessoa, jamais a morte leva aquilo que a pessoa significou e continuará significando para a gente. Isso me ajuda muito a elaborar a perda. Muito mesmo. Então a morte, ela tem um poder esmagador. Levou a pessoa, levou a presença, levou a dinâmica da vida, a alegria da pessoa, levou tudo. Ela não tem o poder de levar aquilo que a pessoa significa para a gente e continuará significando. Tem um autor que ele vai dizer assim, a morte é mais poderosa que a vida. Aí ele cita vários exemplos, assim, por exemplo, Aristóteles morreu, né? Mas nós falamos de Aristóteles até hoje. Então a morte é mais durável que a vida. Olha que paradoxo interessante, né? Então aquilo que uma pessoa significou, isso a morte jamais leva. Não tem esse poder. Então por que eu vou dar à morte o poder de eu tentar prender aquilo que eu não posso prender? Então perder pessoas é amar sem possuir. Um quarto aprendizado que eu anotei, perder juventude pode ser ganhar sabedoria. Isso é muito especial, porque eu perdi minha juventude, né? Um sexagenário perde a juventude. Coisas que eram possibilidades aos 20 anos, não são mais possibilidades. A dinâmica é outra, mas perder juventude pode ser ganhar sabedoria. Nem sempre é isso. Há muitas pessoas que perdem a juventude e não ganham sabedoria. Aí é uma desgraça. Não, perder a juventude pode ser ganhar sabedoria, porque cada ruga, né, as mãos aí ó, enrugadas, cada ruga é história. Porque cada fase da vida tem sua beleza. Cada fase da vida tem sua beleza. A infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice. Cada fase tem a sua beleza. Então a gente não perde no final das contas, porque perdeu a juventude, ok, mas ganhou outras coisas tantas que a gente nem troca pela juventude. Eu não troco. Quem eu sou hoje, aquilo que eu sei hoje, a maneira como eu vivo, eu não troco por aquilo que eu tinha e tinha muita coisa quando jovem, né? Essa energia não volta, mas há outro tipo de energia, há outra dinâmica energizante na vida. A vida não é só pular, não é só isso. Um quinto aprendizado que eu anotei aqui, perder certezas é abrir-se para o mistério. Eita, quantas pessoas têm a necessidade de ter muitas certezas. Quando eu completei 60 anos, eu fiz uma palestra onde eu falei de algumas coisas que julgava importantes para mim naquela época ao completar 60 anos. E uma delas, eu lembro bem, foi isso. Eu sou adepto de poucas certezas. Parece que quando a gente é jovem, a gente quer ter muitas certezas. Isso aqui, quer ter muitas certezas. A não necessidade de ter muitas certezas, perder essas certezas é abrir-se para o mistério. Porque a vida não cabe em respostas prontas, não cabe aí. Não cabe aí. Tem Jeanne Guénon, uma mística, ela vai nos lembrar assim, vou ver se eu lembro toda a estrutura do pensamento dela, que era assim, se as respostas às perguntas da vida são absolutamente necessárias para você, então esqueça a viagem, porque essa é uma viagem de enigmas, de perguntas sem respostas e de mistérios sem resolução. Então, se as respostas são absolutamente necessárias para você, esqueça a viagem. Eu não quero esquecer a viagem, quero viajar tendo perdido certezas que não... Para que eu preciso delas?
Então, aquilo que eu disse aos 60 anos e repito hoje e quero repetir isso aos 70, sou adepto de poucas certezas. Poucas certezas. Uma última aprendizado que eu trago é uma das coisas assim, é uma das coisas muito referenciais que está no livro de Judith Viost, que ela vai repetir muitas vezes isso. Perder é o preço de viver. Olha a profundidade disso. Perder juventude, perder saúde, perder pessoas, perder trabalho, perder estruturas, perder coisas, perder patrimônio, perder é o preço de viver. Então a gente vive nesse fluxo da vida, onde as perdas não são como um castigo, não são. Não podemos encarar as perdas como castigo, elas são como convites. Cada perda é um convite para a gente crescer, para a gente amar, para a gente viver. Perder é o preço de viver. Então, ao estar lidando com uma perda, elaborando uma perda, sempre faz bem perguntar assim: o que essa perda está tentando me ensinar? Memento vivere, é isso. Memento vivere, lembre-se de viver. Perder é o preço de viver. Grande abraço para você. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Acho que faz bem para outras pessoas também. Um abraço.